8 jogos, tá? Pra gente voltar ao calendário para reabrir, né? Para iniciar a temporada 2025. A CBF marcou os 8 jogos para o mesmo dia, o que pra gente é particularmente ótimo, né? Porque a gente consegue trazer o telecast do jogo do Santa Cruz e toda a análise. Mas eu acho que a necessidade de fazer todos os jogos na quarta e o risco de viagens aí pode ter pesado para essa escolha, né? Vão ser jogos às 4 e às 7h30. E eu queria, Arthur, que você apresentasse um pouco esse cenário, tá? Para quem está por fora dessa pré-Copa do Nordeste, como vão acontecer os cruzamentos? Eles não são pré-definidos, eles dependem do ranking das 8 equipes classificadas. Então, por favor, faça as honras. Apresente para o nosso público o que você já sabe de cor e o que você conta os dias para chegar. Boa. O modelo da pré-Copa do Nordeste, né, de 2025 vai ser o mesmo que a gente teve na pré-Copa do Nordeste de 2024. São 16 equipes, né, 8 confrontos. Os confrontos são definidos via ranking. E aí, só para eu entender, Minhoca, o Barcelona de Ilhéus foi considerado o pior no ranking porque a Federação Baiana está atrás da Federação Cearense. Foi Porque isso, né? Maracanã e Barcelona não isso. tinham ranking, e aí Ceará está na frente da Bahia. Né? Boa. E aí, então, como é que foi feito, né? O CSA é o melhor ranqueado das 16 equipes, o Barcelona é o pior ranqueado. Então, eles se enfrentam. Depois a gente tem o segundo contra o 15º, e assim vai, né, com o cruzamento olímpico. O mando de campo fica com os 8 melhores ranqueados. E quem passar, só lembrando, é jogo único, né, que a gente vai ter no sábado, como o Fred falou. Salvo engano, são 4 jogos às 4 da tarde e 4 jogos às 7h30 da noite. Isso. E quem passar, a gente vai ter 4 confrontos acontecendo na quarta-feira, né, da próxima semana, para definir ali as 4 equipes, então, que vão se classificar para a fase de grupos. Caso termine empatado, disputa de pênaltis, algo que no ano passado, dos 8 jogos, aconteceu 7, exatamente. 7 foram pênaltis. 7, Exatamente. nem lembrar, foram 7 naquela primeira fase. 7 foram pênaltis. Foi. E o que do não Santa foi com gol bateram no uns 20 finalzinho ali para definir. Exatamente. Foi exatamente. E aí, o que não foi seria pênalti, né? E foi no finalzinho, não foi, Minhoca? Isso, foi no finalzinho isso. E aí, outro ponto. Mas quem vai então, como é que é o confronto dessa próxima fase, né, que acontece na quarta-feira? Mais uma vez, é por ranking. Então vão se pegar os 8 classificados e vai fazer essa mesma análise que foi feita agora. Qual é o melhor ranqueado? Qual é o pior? Eles se enfrentam e assim sucessivamente, com o mando de campo ficando para as 4 melhores equipes. Ano passado mesmo, aconteceu de muitos dos melhores ranqueados caírem nessa primeira fase. E eu lembro disso porque o Santa Cruz agora, ele tá no... 7 decisões por pênalti, né? Exatamente. O Santa Cruz, por exemplo, no ano passado, ele largou fora de casa, né? A gente lembra que o jogo contra o Altos, ele jogou fora de casa, mesmo o Santa piorando no ranking, ele mesmo assim tá indo agora, nesse ano, jogando dentro de casa. E aí tinha uma possibilidade do Santa Cruz jogar passando do Altos dentro de casa, justamente porque muitos dos melhores ranqueados que estavam acima dele foram caindo. E aí ele tinha essa possibilidade de acabar até jogando no Arruda, se tivesse eliminado o Altos. E nesse caso, pensando agora na próxima fase, falando especificamente do Santa, para ele jogar um próximo mata-mata, caso ele passe, obviamente, né, um hipotético segundo mata-mata no Arruda, bastaria que uma equipe entre CSA, ABC, Ferroviária e Botafogo da Paraíba fossem eliminados. Se um deles for eliminado, o Santa Cruz, se passar, já joga, decide a vaga, no caso, no Arruda, na segunda mata-mata. Caso não, ele joga contra o Botafogo em João Pessoa. Então o Santa Cruz só tem 2 Detalhe possibilidades. é que pelos horários, só o CSA joga na hora do Santa, né? Então se o Santa ganhar, os torcedores vão assistir as outras 3 partidas, né? Com essa torcida contra Botafogo, Ferroviária e ABC. Fala, Minhoca. Uma leve menção aí, o ranking que o Arthur está explicando é o ranking de 2024, não é o último ranking que saiu, 2025, né? Só para explicar para o pessoal, por que o cara, se for olhar agora o ranking para definir
ali a segunda fase, não é o de 2025, é o de 2024. Eu não sei se é o Maracanã ou o Barcelona já estaria no ranking. Disputou a Série D, por exemplo. Acho que o Barcelona também. Isso, mas ele não tem ranking de 24, tem ranking de 25, mas não conta, só conta para o ano que vem. Inclusive a divisão dos potes, que Minhoca sai. Também é 2024. Também é 2024. Mas ele não tem a data do sorteio. E aí, lembrando, né? Dia 4 agora, sábado, essa primeira fase da pré, e quarta-feira devem ser os 4 jogos para definir os 4 que vão para a fase de grupos. Mas veja só, até agora, ou seja, no dia 8, termina a fase, que começa no dia 21, 13 dias. Nesses 13 dias, a CBF vai ter que sortear os grupos e divulgar a tabela detalhada. A tabela básica, e é muito importante o sorteio, porque a tabela básica, ela até já emparelhou tudo, quem for A1, A2, A3, ou seja, na hora que a CBF sortear, você já pode fazer toda a tabela. Já sai a tabela pronta. Você não vai saber da tabela detalhada, Fred, dizer, esse joga no sábado às 5 horas. Esse horário, você vai saber. Lógico, mas você já tem você já tem as rodadas. Mas você já tem um emparelhamento. Agora, precisa ter o sorteio. Porque, Cássio, no ano passado, eu acho que nos últimos anos, quando fazia o sorteio dos grupos, ninguém nem sabia qual ia ser o jogo da estreia. Ninguém nem sabia. Aí a gente fica sabendo uma semana antes. Ia começar no sábado de manhã anterior, sair a tabela, na próxima semana, fulano de tal vai pegar fulano de tal dentro de casa e tal. Então, exatamente. Esse sorteio, que também não sabemos como vai ser, porque até o ano passado a gente tinha a Copa dos Clássicos, então Náutico e o Sport, grupos diferentes, Fortaleza, Ceará, Vitória e Bahia. Então, pode ser que nesse ano possam estar no mesmo grupo. E aí, o certo deveria a CBF já no dia 9 fazer esse sorteio. Porque ficou curioso agora, a Copa dos Clássicos. Isso que o Minhoca falou tu mandou bem demais, bicho. Porque o nome é Copa dos Clássicos, certo? Pela lógica, tudo bem do clássicos, mas clássicos regionais, sobretudo. Mas o regulamento. Foi Cássio Cardoso que criou esse slogan, viu? Eu tô ligado. Tá ligado. Mas oficializaram. E ampliaram, tá? Esse ano, Fred. Não sei se tu viu aqui. Não, mas disse que ele que criou oficializado mesmo. Foi o trabalho dele. Não, porra, tô falando de outra coisa, bicho. Tô falando de outra coisa. Sim, eu tô dizendo que a Copa, só tô trazendo essa informação, que Copa dos Clássicos parece. Ampliaram agora. Deixa eu ver aqui, ó. Agora é assim, deixa eu até abrir o vídeo. 2020 será mais, agora é maior Lampions de todos os tempos. Isso aqui eu tô vendo o vídeo aqui. 12 times já estão garantidos na fase de grupos, blá blá blá. Outros chegarão. Aí depois, isso eu tô vendo o vídeo normal. Todos em busca da taça mais cobiçada do primeiro semestre. Aí agora, se preparem para. Pois vem aí a Copa do Povo, dos clássicos, do litoral, do sertão. Virou tudo agora. Agora virou Daenerys agora. Quebradora de correntes. A Copa virou tudo. Tá lá o vídeo que a Copa nós já colocou, mas isso que Minhoca falou, voltando para não perder ainda o raciocínio, que é muito interessante, porque o regulamento ele foi construído para que tivesse, não além dos clássicos regionais, mas tivesse a garantia de clássicos estaduais. Ou seja, se o Bahia está de um lado, o Vitória necessariamente está do outro. Se o Sport está do lado, se o Ceará está do lado, que era a obrigação de, no mínimo, vai ter o Bavi, vai ter o Clássico Rei, o Clássico dos Clássicos, o Clássico das Multidões, se você participasse, enfim. Nesse novo modelo agora, se essa lógica for assim, significa o quê? Não sabe, como o Minhoca falou, não saiu esse detalhe do sorteio, mas seria o quê? Vai sortear a bolinha. Se sai o Bahia no grupo A, quer dizer que o Vitória é grupo A? Tá entendendo assim? Mas eu acho que vai ser aberto. Eu acho que vai ser conforme... Eu acho que tem que ser aberto, mas se for aberto, eu acho que vai ser ao mesmo tempo pode não ter nenhum clássico estadual na primeira fase. Sim. Ou seja, de uma Copa que tinha vários clássicos estaduais, ela pode passar, se for aberto, pode passar. Agora, a melhor saída é ser aberto. A melhor saída é melhor do que obrigar os dois a ficar no grupo. Aberto, não, semi-aberto, né? Porque tem que ter o peso. Eu acho que tem que ter o peso. Claro. Porque, por exemplo, se for na mesma lógica dos últimos anos... eu acho que é a lógica do pote. Fortaleza, Bahia, Ceará e Sport. Esses 4 vão estar lá no pote principal. 2 vão ficar no grupo e 2. E aí pode ser Ceará e Fortaleza no grupo, Bahia e Sport no outro, enfim. Várias combinações. E aí, eu espero que a CBF marque isso, né, ainda na semana,
quando for definir os 4. Porque eu tô suspeitando que vai ser tipo dia 13, segunda, terça-feira, sabe? Faltando uma semana para começar esse negócio. Enfim, mas vamos aguardar. O modus operandi da CBF é que seja esse mesmo. É muito, muito tardio, né? O sorteio da Copa do Brasil precisa acontecer também, né? Também. E tá uma dúvida muito grande, porque tá uma briga lá no Pará entre o Águia. O Águia? O Águia. Não tá resolvido isso, não. Ainda pode desfazer aquela história. É porque o Águia já recebeu a avó da CBF, né? E o São Francisco vai entrar no STJD e eu acho que o São Francisco tem razão, viu? Mas enfim, vamos ver isso aí. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra gente. Fazer a pré-pré, a fase pré-pré. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra gente avançar nesse tema e encerrar o programa, tá? Ranking à parte, tá? Ranking à parte. É possível definir favoritismo no dia 4 de janeiro? Existe alguma margem de diferença considerável de um CSA para o Barcelona de Ilhéus, de um Ferroviário para o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, né? Do Santa Cruz para o 13? Eu acho que é a mesma margem. É a mesma margem, Fred, quando a gente analisava, sei lá, a primeira rodada do Pernambucano, Sport contra Decisão. É esse mesmo tipo de análise, a análise do tamanho do investimento de cada clube. E aí, em tese, se você tem mais dinheiro, você vai ter uma equipe melhor qualificada. O Santa Cruz e 13 eu acho muito difícil de analisar. O Santa Cruz pegou um confronto muito chato. Para mim é de longe, de todos os confrontos, quando a gente olha aqui, o mais equilibrado, talvez até o mais interessante. Por camisa, sem dúvida. Por camisa, sem a menor dúvida. Por camisa Porque, assim, o 13, para quem não acompanhou em 2024, fez... Eu acho que ele não foi a melhor campanha da primeira fase da Série D, porque eu acho que o Manauara foi melhor, que depois o Retrô tirou. Mas o 13 foi disparado, uma das melhores campanhas, voou no grupo dele, chegou no mata-mata de acesso, e perdeu para o Itabaiana. Ele teve um começo de confronto muito ruim, né, no jogo fora de casa em Itabaiana. Ele largou já com 3-0, aí depois ainda fez um gol, mas não conseguiu reverter na volta. Então, assim, fez uma temporada 2024 muito boa, manteve uma base, mudou o técnico, né, o técnico agora é Renatinho Potiguar, era Vaguinho Dias, era o técnico, eu acho que ele foi pro Confiança, salvo engano. Eu acho que ele mudou eu acho que foi pro Confiança. Depois eu posso até dar uma checada. E fez algumas contratações interessantes. 2025 é o ano de centenário do 13. Né? Então tá tendo um investimento razoável assim no elenco. É um jogo complicado. Eu acho até que é um jogo mais complicado para o Santa do que foi o contra o Altos ano passado, em termos de adversário. Né? Obviamente que contra o Altos teve a questão de que o Santa jogou fora de casa, teve a viagem. O modo de campo o Santa estava numa chato. Né? Tava numa reconstrução muito maior, porque querendo ou não, esse ano o Santa já tem uma base, já tem Itamar, né, que foi mantido, alguns jogadores, fez uma pré-temporada maior o Santa, né, que ano passado, como teve eleição de presidente, todo o planejamento do Santa foi atrasado. Esse ano o Santa teve tá treinando quanto tempo, Arthur? Eu acho que desde outubro, Fred. Desde o final de outubro. Não, começo de novembro, eu acho. Final de outubro eu acho que estava mais anunciando os jogadores. Meses completos. Mesmo, isso. Eu acho que o que pesa foi um aí tempo também, maior. Eu acho que o que pesa aí é tal qual quando a gente for começar a falar, quando começar a temporada para Sport, para Bahia, para Fortaleza, quem vai encaixar rapidamente aí, sabe? Porque alguns trabalhos têm, digamos, uma continuidade de um elenco anterior. Mas o quanto esse elenco anterior já vai voltar afinado ou não, entendeu? Então é muito... Ano passado era tão... E é só olhar os amistosos que teve recentemente, né? De boa parte dessas equipes. Muita linha, empate, um gol de diferença e tal. Então não é tão grande. Pô, você mesmo, Fred, você falou isso muito ano passado. Assim, uma coisa é o Bahia pegar na primeiras rodadas ali... Eu falo sempre isso, jogo há milhões de anos eu falo isso. Nordeste. Né? Então, assim, a boca do jacaré vai aumentando, setembro, né? Exato. Aí depois o negócio vai se encaixando. E aí, claro, quem já chega muito afiado logo no começo,
tem boas possibilidades. Mas aí, desses confrontos aí, honestamente, é tudo muito incerto. Claro que a gente olha pelo peso, do costume, né? Um CSA pegar um Barcelona, né? O ABC pegar um Maracanã, tem uma tendência a passar, jogando em casa ainda e tal. Mas ainda, enfim, são por exemplo, o Retrô contra o Motoclube, você pensa, pô, o Retrô, um time que tá na Série C, tem investimento, vai ter, tecnicamente, jogadores melhores, né? Só que aí, essa questão da pré-temporada, ela acaba igualando. Igualando um pouco, mas diminui. Esse Botafogo e Maranhão... Botafogo e Maranhão, eu acho tão equilibrado quanto o Santa e 13. Era isso Maranhão... Por camisa é Santa e 13. Mas Botafogo e Maranhão é muito equilibrado também. Inclusive é o jogo que, em teoria, o Santa teria mais esperança de reverter, né? Sim. O que também não seria o melhor do cenário, porque se o Santa reverte, se reverter que eu digo, mando de campo, né? Como assim? Não, mando de campo, né? Entendi. Mas aí seria Santa e Maranhão, não é isso? O jogo? Seria Santa e Maranhão, isso. Não, se for o Botafogo caindo, CSA passando, ABC e Ferroviário... Isso. Se passar CSA, ABC... Depende de quem passar abaixo do Santa ali, pessoal. Se o Juazeirense passar, aí seria Santa e Juazeirense. Não. Não, peraí. É verdade. É porque o CSA pegaria o Maranhão. Verdade. Se passarem os 3 primeiros ali, né? CSA, ABC e Ferroviário. Aí cai o Botafogo, passa o Santa. O Santa pegaria os 4 de baixo, o melhor ranqueado dos outros 4 classificados. É isso. Ou seja, pode vir o Retrô, por exemplo, né? A tendência é o Santa ter um confronto difícil se passar do 13. Continuar tendo, né? Porque esse confronto contra o 13 já é complicado. Mesmo se passar, a tendência é o Santa ter novamente, por etapas, um confronto difícil. Primeiro passar, tem que pensar no segundo, 13. torcer para ter o mando, porque o confronto pode até ser difícil, mas ter do mando facilita. Assim, a tendência é de ter se passar no sábado, a outra quarta-feira ser chatíssima. Mas se for no Arruda, valendo... pense uma mobilização que seria. Já não ter... Primeiro, já não teria essa... Até aproveitar aqui, esse cenário inacreditável do Santa Cruz em relação ao Lauda. Assim, absurdo. Porque, assim... Amanhã sai, Minhoca, veja só. É bom que saia, viu, Minhoca? É bom que saia. Né? São dois lados, tem vários hoje lados, já, né? Mas os dois que faltavam era porque também tem de engenharia, enfim, mas faltava do Corpo de Bombeiros, que foi aprovado, mas com o Santa assinando termo de compromisso para fazer algumas obras, costuma acontecer aqui, ou seja, aprovado com ressalvas, mas aprovado. E o último da Polícia Militar. Veja, eu não estou falando de forma bem metódica, não. Estou falando por experiência de ter visto nos últimos anos. Muitas vezes, é assim, sai o laudo da Polícia Militar e a resposta sai no mesmo dia. Está aprovado. A Polícia Militar não aprovou. Ela foi no Arruda e não aprovou e ficou para dar a resposta no dia seguinte. Estou sempre para que aprove, mas a questão significa que o normal é ir e aprovar no mesmo dia, pô. A resposta sai, diz, tá tudo ok, amanhã sai o aval. Não é que amanhã vai sair o aval, a documentação, o documento vai ser expedido amanhã. Amanhã vai ser comunicado, se vai dizer se está aprovado ou não. Mas vamos supor que for aprovado, que aprovou. Que aprova de manhã, primeira coisa, 10 da manhã está aprovado. Assim, é pouco mais de 24 horas para o jogo. O jogo é 4 da tarde do sábado. Não dá, é inaceitável, sinceramente é inaceitável. Os ingressos estão sendo vendidos normalmente, então, né? Não, Fred. Os ingressos estão à espera do laudo. Não divulgou nada, Fred, ainda. Não, claro que não, Fred. Não pode vender ingresso de um jogo que não tem a mínima certeza se vai acontecer com o público, não, pô. Aí é a exclamação maior ainda. A Arena tá com o Retrô, vai jogar onde? Não, portão fechado. Você vai jogar na rua, vai jogar lá, mas a opção é se vai ter público ou não. Não, o jogo pode ter, pô. A questão é Então, assim, é inaceitável. Antes de gravar aqui, pra galera. Pera um ponto. O Santa não teria a opção de jogar com público na Ilha dos Aflitos? Não, porra. A Ilha tá fazendo. Os dois estados da Ilha e Aflitos estão fazendo tratamento na grama, pô. Os dois campos estão fazendo tratamento. Assim, a única opção seria jogar na própria arena no dia seguinte. E não tem faltando menos de 48 horas, nem não dá. Então, é esse o ponto. Vou continuando aqui. Esse é o ponto.
Antes de começar a live, o Rodrigo estava até com a dúvida, é que a gente está falando sobre isso na live, porque eu já estava até indignado com esse negócio antes de começar a live. Essa live já está aqui de quase 5 horas. Que aí ele falou, disse, pô, mas isso vale para o ano inteiro, é por isso que não podia mudar. Ou seja, o Santa não fez ano passado porque tem que esperar dezembro, tem que esperar virar o ano para fazer, não tem nada a ver. Aí eu dei o exemplo, o laudo do esporte, esse famoso 26.345, virou até meme, esse público acaba. Esse do esporte, quando o esporte foi lá em outubro, liberou contra o Ceará, o documento foi válido até 30 de junho de 25. E no final de novembro, o Rafael Campos, que agora é vice-presidente executivo, falou até no Cast FC lá com o Rodrigo Raposo, que o esporte já tinha tido uma nova vistoria para ampliar, porque tinha feito tudo que tinha o bombeiro e a polícia exigido e conseguido retomar a capacidade original da ilha, o quase original, de 32.500 torcedores. A atual seria mais 34. Ilha não tem há muitos anos, não tem essa capacidade. Até agora, esse documento não está nos bombeiros. No dia que sai, inclusive, eu faço até o post, porque falta só realmente oficializar isso aí, mas, querendo ou não, se o esporte tinha um aval até junho e já teria conseguido outro. Ou seja, o Santa poderia ter, estou dando esse exemplo, porque o Santa ele teve o público para 40 mil pessoas durante o Pernambucano. Então, foi 36 mil contra o Central e 35 mil contra o Sport. 36 mil contra o Central nas quartas e 35 mil contra o Sport na semifinal. Que foi o último jogo no Arruda, no fim de março do ano passado. Depois, o Santa já sem calendário, aí teve até uma notícia da época que o Santa tinha conseguido a liberação do Arruda para 50 mil pessoas, coisa que não acontecia há muitos anos. Aí depois já a polícia disse que não era bem assim e tal, e ficou isso. Mas, pô, se o estado estava liberado para 40 mil em março, andou mais um pouco, o clube fez mais um pouquinho, foi para 50 mil, as coisas estavam evoluindo, aí simplesmente pararam. Aí parece que o Santa, a impressão que passa é que o Santa parou, sentou naquilo e ficou, deixou as obras, depois resolve, tá tudo ok, tá tudo quase organizado. Aí na hora do vamos ver, quando começa, não é que o Arruda está sendo liberado para 50 mil, não. É como disse o bombeiro, o Arruda, se a polícia liberar, o Arruda vai ser liberado para 30 mil. Ou seja, só o anel inferior. 30 mil é o anel inferior e o setor de cadeiras. Então, isso tudo que está sendo feito no Santa Cruz é para liberar o Arruda parcialmente. Porra, assim, é inaceitável, pô. O estádio não tem um jogo há 9 meses. Eu sei que o Santa tem toda a dificuldade financeira, não é a manutenção do Arruda, o estádio daquele tamanho é uma manutenção caríssima. Mas assim, o que foi feito de março do ano passado não se aproveitou nada para antecipar esse processo. O que foi feito para março, tipo, em março do ano passado, que foi a última vez que o Santa jogou futebol no Arruda, porra, foram 2 jogos, um com 36, um com 35, 2 jogos seguidos. Dali para cá não se aproveitou nada. O estádio andou tanto para trás para chegar assim no primeiro jogo do ano, primeiro jogo oficial, uma demanda reprimida num nível que nunca se viu no Santa Cruz assim, em relação a público, e faltando 24 horas, assim, basicamente 24 horas para o jogo, o estádio não está liberado. Assim, é inacreditável, é difícil de entender. Assim, até o torcedor do Santa Cruz, assim, de vez em quando, meu irmão, o Santa Cruz é isso aí, assim, mesmo com pagando salário em dia, se organizando, virando SAF, mas tem algumas coisas que não consegue deixar de ter uma aura do que é o Santa Cruz, assim, há muito tempo. Eu não consigo ver nenhum argumento razoável do clube. Não existe, mas... Para esse estádio não estar tá liberado. Não, meu irmão, são 9 meses, pô. E o estádio que estava liberado. Porra, será que a polícia e o bombeiro eles triplicaram o nível de exigências para o Santa assim, botaram um nível inalcançável de exigências para o Santa? Porque a impressão só pode ser isso. Porque do estado liberado para 40 mil, passa 9 meses, o clube não consegue liberar para 30? Assim, é uma das coisas assim que realmente é o futebol pernambucano na essência. É absurdo. O problema que o Santa já teve na pré-temporada de ter que cancelar amistosos, eu até coloquei isso como um dos graves problemas ali, maiores erros, né, pra gente votar e tudo mais. Já era um absurdo completo. Um time que ficou 9 meses ali parado, vamos colocar nem 9 meses, né, vou colocar 8, porque foi nesse último mês. 8 meses parado, e você não preparar o seu estádio para poder ter a pré-temporada normalmente, como você já sabia que ia ter, porque você simplesmente deixou ao léu o estádio assim, por algum motivo você não tratou o estádio de forma antecipada, já é um absurdo completo. Mas você chegar ao ponto de quando você for voltar a ter jogo, e você sabia que ia ter esse jogo no começo do ano,
você faltando 24 horas não tá vendendo ingresso. Assim, é o que o Maestro falou. Eu não vou nem me estender muito, porque eu acho que ele resumiu muito bem a revolta, né? Arthur, pra gente finalizar, reguinha de favoritismo. Fred, eu vou num 55-45 por dois motivos, eu vou dizer. Pelo mando, querendo ou não, é uma vantagem. Santa Cruz jogar no Arruda, mesmo que não tenha o público, ainda é uma leve vantagem. Não, mas vai ter o E público. porque, vai e aí ter o falando, público. eu acredito que vai. Não sei quanto, né? Porque também tudo isso com certeza afeta a presença de público. E ter público não significa que deu certo, não, pô. Se tiver público, significa que. Quantas pessoas não vão deixar de ir por. Eu acho que nós temos umas 15 mil pessoas. Mas, se desse, vamos supor que deu uma loucura de 30 mil, que é o que liberou. Mesmo assim, ainda tá errado, porque isso significa que se tivesse liberado os 50 mil que tinha antes, daria os 50 mil. E se der 30 mil pessoas, significa que são 30 mil pessoas comprando assim, congestionando o site de compra, entupindo a bilheteria, ou seja, um cenário caótico. Imagina a operação, que não precisava ser caótico. Por isso que eu digo que para mim só é 15 mil público. Não, também não imagino 30. Podia até ser 30. Se fosse um cenário normal, talvez, né? Não, pela demanda veja, reprimida. com esses 9 meses, se o estádio tivesse liberado como estava em março do ano passado, com 40 mil lugares, e o Santa tivesse montando esse time, tivesse há um mês, você sabia que ia jogar em casa já, e há um mês está vendendo ingresso, eu acho que não sei se eu acho que teria um público excepcional. Excepcional. Assim, se o Santa tiver 15 mil pessoas, o Santa vai perder dinheiro por incompetência própria. Assim, deixar de ganhar dinheiro, na verdade. Mas aí, Arthur, 55-45. E talvez até eu esteja sendo muito otimista pro Santa, tá? Talvez seja até uns 51-49 e tal, enfim. Mas tem um ponto para mim como torcedor que pesa aqui. Itamar é um cara que, talvez a sua maior virtude, ele consegue rapidamente arrumar o time. A gente viu isso nos dois trabalhos que ele teve no Santa, tanto em 2020 como no ano passado. O Santa já nas primeiras rodadas já tinha uma cara de time, já tinha uma organização. Tinha mesmo. Tinha uma até na derrota, até no 2-2 com o Altos, o Santa já tinha cara de time. Exatamente. Então eu acho que esse é um ponto positivo e o que me dá mais confiança aí para esse jogo. Viu alguma coisa dos amistosos? Eu vi um amistoso contra o CSA, que também foi o único que deu para ver, né? Que teve transmissão. Sim. Assim, foi o primeiro de todos também, né? Sim. Tinha pelo menos uns 8 jogadores ali que não atuaram, porque não tinha ainda condição, não tinha chegado, ou até não tinham sido anunciados. Deu para ver uma cara de time, como o Itamar costuma dar no primeiro tempo. No segundo tempo, no segundo tempo perdeu tudo, pelada, obviamente, né? até porque mudou, exatamente, mudou todo mundo. Obviamente que não é uma cara de time que eu espero ver sábado. Eu espero ver uma cara de time mais forte já. Mas teve alguns sinais interessantes ali naquele começo. O maior favorito do sábado é o Retrô? Eu acho que sim. Eu acho que sim também. Eu diria que é o Retrô. Minhoca. E o Adalto, né? E o Adalto. O Adalto. Eu acho que é isso. Mas do Piauí tá acostumado com um gramadozinho desse. Retrô e Juazeirense. Retrô pelo time, Juazeirense pelo campo.